Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça. Faz um fundo musical, bem baixinho. E que a luz do Espírito Santo de Deus nos ilumine. Feche os seus olhos, respire fundo, te concentra agora. Peça a luz do Espírito Santo de Deus, para que prepare o seu coração, o nosso coração, para a gente mergulhar nessa palavra. A palavra de Deus, ela tem esse poder de perdoar os pecados. Essa palavra de Deus tem o poder de acalmar o nosso coração. A palavra de Deus tem esse poder de nos curar. Então que essa palavra de Deus seja acolhida. Hoje nós vamos meditar essa palavra. E aquilo que Jesus nos ensina, temos que acolher. Temos que obedecer, porque é a palavra de Deus. E se Jesus nos dá de presente esta palavra, é porque Ele quer o nosso bem, quer a nossa santificação, a nossa salvação. Então sejamos dóceis a esta palavra, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a mergulhar na compreensão da riqueza espiritual que a palavra de Deus hoje se apresenta a cada um de nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos já há alguns dias ouvindo o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, meus amados, ele está falando também de um certo fim do mundo, fim dos tempos, a vinda do reino de Deus, a consumação de tudo. Quando a gente ouve falar de fim do mundo, preste muita atenção. Não se trata de repente, quando a gente vê, inclusive o Evangelho de ontem foi isso, de a gente imaginar o nosso planeta Terra, aquela bola bonita que a gente vê do espaço, enfim, aquela fotografia linda do planeta Terra, simplesmente de repente, do nada vai ter uma grande explosão, bum, estourou tudo, acabou o mundo, fim do mundo. Não é isso, fim do mundo não é isso. Quando a gente fala de fim do mundo, quando o Evangelho fala de fim do mundo, ele está falando da finalidade de todas as coisas, o fim último de todas as coisas. E o fim último de todas as coisas é Jesus. A finalidade de por que estamos aqui tem que ser Jesus. Estamos aqui por Jesus. Nele foram feitas todas as coisas. Jesus é a nossa finalidade, Jesus é a nossa meta. Estamos andando por Jesus. E toda a palavra de Deus fala de Jesus. É por isso que nós precisamos nos aproximar dele. Amar mais Jesus. Hoje recordamos uma página importante da nossa história, a proclamação da República. É uma página civil? É. Mas precisamos proclamar o quê? Proclamar o quê? O senhorio de Deus em nossas vidas. O poder de Deus em nossas vidas, a nossa dependência. Precisamos, como estamos ouvindo nesses dias, sermos escravos. Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para nos libertar do pecado, da morte, das trevas, para nos fazer escravos. Cristo veio nos libertar para nos fazer escravos. Escravos de quem? De Deus. Precisamos ser escravos de Deus, minha gente. Como proclamou Nossa Senhora, eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Precisamos ser escravos de Deus. E Jesus está nos alertando, preste muita atenção nessas palavras que ouvimos hoje. Jesus está nos alertando algo que a gente está negligenciando, minha gente. Hoje Jesus proclama mais uma vez a necessidade de repensar um pouquinho nas coisas. A gente está pensando demais nas coisas somente do mundo. Essa mentalidade mundana e pecaminosa está tomando conta da nossa vida. E Jesus cita, minha gente, preste muita atenção, 2 exemplos no Evangelho, para a gente prestar muita atenção na profundidade daquilo que Ele quer chamar a nossa atenção hoje, aqui e agora. Ele cita 2 realidades. Primeiro, Noé. E a segunda, Abrão, Ló, a mulher de Ló. Vamos para a primeira historinha, a história de Noé. A história de Noé. Nos dias de Noé, vai dizer a palavra, que as pessoas faziam festa, compravam, vendiam, comiam, casavam, ou seja, compravam, gastavam e ganhavam dinheiro, perdiam dinheiro, enfim,
só nesse plano, só nessa vida, fazendo desta vida a sua finalidade última, o seu objetivo, gastar tempo com as coisas deste mundo. E é muitas vezes isso que a gente faz, gastamos demais tempo com as coisas desse mundo, e de repente surge um santo homem, chamado Noé, que de repente ele percebe o que está acontecendo, e é isso que nos falta. O pecado é tanto, essa mentalidade pecadora é tão grande em nós, que a gente não percebe os sinais. A gente é capaz de brincar, nossa, a gente vê tanta coisa errada, que meu Deus do céu, o mundo está acabando. A gente brinca com isso, e a palavra de Deus diz, não brincais com as coisas de Deus. Deus está mandando sinais, Deus está mandando sinais para cada um de nós, minha gente, mandando sinais. E o primeiro sinal é a história de Noé. Na época de Noé, ele percebeu os sinais da presença de Deus, da vinda de Deus, e o que ele começou a fazer? Ele começou a construir uma arca. Noé começou a construir uma arca, certo? E quando ele começou a construir aquela arca, muitos dos seus vizinhos, passando por ali, vendo Noé juntando a lenha, a madeira, cortando, serrando, enfim, e o que você vai fazer, Noé? Uma casa nova? Não, eu vou fazer uma arca. Uma arca? Para quê? Você virou pescador agora, fazer uma arca para quê? E muitas pessoas que passavam por ali, talvez indo para as festas, para as baladas, para o pecado, para o adultério, para a traição, para a sua vidinha, passavam e olhavam aquela situação de Noé, e riam da cara de Noé, esse homem é louco, fazendo uma arca, para quê? Para quê? E Noé ali perseverante. Quantas vezes talvez Noé foi convidado, Noé, vamos lá no boteco, Noé, vamos tomar umas, Noé, vamos para lá, Noé, vamos divertir, tem uma festa ali, Noé, aproveita a vida é uma só, é tão curta, Noé. Não, mas eu estou aproveitando, eu estou me preparando, e muitos começaram a caçoar e a rir de Noé, e Noé seguia firme no seu propósito, não perdia tempo, não vacilava, não negligenciava, estava vigilante no seu propósito. Por quê? Porque estava atento às coisas de Deus. Noé estava atento às coisas de Deus, e muitos riam da cara de Noé. De repente, o tempo começou a fechar, a arca estava pronta, colocando os animais ali na arca, e muitas pessoas rindo da cara de Noé. O que vai acontecer? Vai levar os bichos para o passeio? De repente veio água que não parava de chover, os rios começaram a alagar, e o desespero tomou conta, era tarde demais. Noé entrou na arca e fechou a arca, e o desespero começou a tomar conta, porque veio o dilúvio e devastou a humanidade na época, por quê? Porque eles estavam mais preocupados com as suas coisas, com as coisas que o mundo oferecia, para gozar das coisas que o mundo oferecia, para se aproveitar das coisas que o mundo oferecia, estavam esquecendo do quê? Do prioritário, da prioridade, Deus, as coisas de Deus. Veio o dilúvio e devastou, veio um grande desespero, e a grande pergunta que essa primeira história nos faz, minha gente, eu estou vendo aqui, tem algumas crianças, alguns jovens, alguns adolescentes. Eu já falei isso que eu vou falar, mas vou falar de novo. Eu estou sendo igual aquele pai, aquela mãe que tem que repetir 1000 vezes. Talvez repetindo 1001 vai entrar na cabeça e no coração. A maioria de nós, preste muita atenção, o evangelho de hoje fala sobre o fim do mundo, a consumação de tudo. A maioria de nós, tirando os jovens e as crianças que aqui estão, a maioria de nós, e você vai fazer assim com a cabeça, porque é uma grande verdade que eu vou dizer, a maioria de nós, o tempo que nos resta viver é bem menor do que aquele tempo que a gente já viveu. É ou não é? O tempo que nos resta viver é bem menor do que o tempo que a gente já viveu. Então muitas vezes a gente tem essa brincadeira, quantos anos você tem? Depende. Quantos que eu já tive é uma coisa, quantos que eu ainda tenho é outra coisa. Quantos anos você tem? Não sei.
Agora, o tempo que nos resta viver, aí vem a grande pergunta do evangelho de hoje, essa primeira historinha, a primeira historinha de Noé. Você, responda para você. Aliás, antes de responder para você, pergunte para aquela pessoa que está do seu lado. Pergunte, você já começou a construir a sua arca? Pergunte, você já começou a construir a sua arca? Ou nem começou ainda? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Ou você começa a construir a sua arca, que pode ser que a qualquer momento o dilúvio apareça. E se você não tiver a tua arca preparada para se salvar e salvar a tua família, você pode ficar de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, vai dizer a palavra. Então você já começou a construir a sua arca? Eu pergunto para você que está em casa, você já começou a construir a sua arca? Ou ainda está demais preocupado com as coisas desse mundo? Comprar, vender, comer, beber, aproveitar a vida, afinal de contas é uma só? Cuidado, cuidado, se você não tiver a tua arca preparada, pode acontecer o dilúvio do teu julgamento e você ficar de fora. Diga para aquela pessoa que está do seu lado assim, ó, diga do coração, no céu cabe todo mundo. Diga assim de novo, no céu, melhor dizendo, no céu tem lugar para todo mundo. Agora diga de novo, olhando nos olhos dessa pessoa, mas nem todo mundo vai. Diga assim, eu vou. Aí pergunte para aquela pessoa que diz, será que vai? Será que você vai? Será que você está preparado? A tua arca está pronta? A tua arca está pronta? Essa é a primeira historinha. Está vendo a gravidade disso tudo, minha gente? Ou a gente começa a se preocupar com as coisas de Deus, ou a gente começa a se preocupar com a nossa arca, construir a nossa arca, com valores, com princípios, ou de repente você está ainda naquela dinâmica, e é tão feio uma pessoa de idade se perdendo no mundo do pecado, é tão feio a pessoa de idade se desviando da rota e do caminho. Ou a gente começa a construir nossa arca, ou a gente pode cair no dilúvio e morrer e ter uma morte eterna. A segunda história que vai dizer Jesus, e Jesus vai salientar, olhai para a mulher de Ló. Abrão, Ló, lá no início, quando Abrão veio de Ur, na Mesopotâmia, chegou lá com seu sobrinho Ló, e de repente Ló escolheu viver naquela região de Sodoma e Gomorra. Era mais aprazível, mais atrativo, é uma cidade maior, enfim. Abrão foi para outro caminho, mais simplesinho. E de repente lá na cidade de Sodoma e Gomorra, o pecado começou a tomar conta. O pecado começou a tomar conta, que o cheiro do pecado estava chegando no céu. E Deus disse para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu não aguento mais o pecado naquela cidade, não aguento mais. Aí Abraão lembrou que Ló, o seu sobrinho, estava lá. E começou a negociar com Deus. E aí de repente ele conseguiu essa graça. E conseguiu avisar, conseguiu chegar, fazer que esse aviso para que chegasse a Ló. Ló, sai daí, Ló. Sai daí, pega a tua esposa, pega os teus filhos, as tuas coisas, e sai correndo de Sodoma e Gomorra, porque Deus vai destruir essa cidade. Tamanho pecado que essa cidade está vivenciando. E Ló saiu de lá. É a historinha que Jesus contou. Ló saiu de lá, pegou a sua esposa, pegou os seus filhos, enfim, mas imagine Ló correndo, enfim, já com a certa idade, correndo, e de repente ele olha para o lado, cadê a minha mulher? Cadê a minha mulher? Ela ficou para trás. Ela ficou para trás e olhou para trás. Ela olhou para trás. Ela olhou para Sodoma e Gomorra. E quando ela olhou para Sodoma e Gomorra, para a cidade, o que ela virou? Uma estátua de sal. Não é só o movimento, de fazer assim, de olhar para a cidade, não. Olhar para trás, no caso da mulher de Ló, e é por isso que Jesus cita, cuidado com a mulher de Ló, lembre-se da mulher de Ló. Olhar para trás, minha gente, é aquela pessoa que foi resgatada por Deus. Olhar para trás é aquela pessoa que foi tomada pela graça de Deus, que foi
tocada pela misericórdia do Senhor, que foi avisada: sai dali, eu te perdoo, sai do pecado, deixa esse mundo de pecado, sai desse universo de contaminação espiritual, deixa de fazer essas coisas, procure se libertar desse universo do pecado que você vive, dessas coisas que te amarram ao mundo, saia disso. A pessoa foi tocada pela graça de Deus e começou uma vida nova, mas de repente ela olha para trás e sente saudade do pecado. Olhar para trás é começar a deixar novamente aqueles pecadinhos pelos quais você já se confessou, você já se curou, você já pediu perdão, você foi tocado pela graça de Deus, você foi resgatado pela misericórdia de Deus, mas aos poucos começou a ceder novamente, começou a ter uma vida de oração, uma vida de Eucaristia, mas de repente começou a ceder, começou a gostar novamente daquilo que o mundo, as atrações do mundo começaram a contaminar a tua mente, o teu olhar, os teus sentidos, e você começou a ceder e novamente aos poucos mergulhar no universo do pecado. Olhar para trás é voltar à vida de pecado, e quem volta à vida de pecado morre. Quem volta à vida de pecado vira estátua de sal. Minha gente, são essas duas histórias que o Senhor Jesus nessa noite nos contou. A história de Noé, e faz essa grande pergunta para mim e para você: eu estou construindo a minha arca? Eu já comecei a construir a minha arca? Porque o dia e a hora ninguém sabe, vai dizer Jesus, só o Pai, mas que vai chegar. Estejam preparados e vigilantes, não sejais cuidado, lembre-se da mulher de Ló, porque começou a ceder. De repente você fez um propósito na tua vida, de renunciar ao mal, o pecado, a mentira, o adultério, a traição, a desonestidade, e de repente você, que começou a ser feliz, com dificuldade, é verdade, mas novamente começou a ceder, e começou a deixar novamente esse universo de pecado entrar no teu coração. E a palavra de Deus vai nos dizer, minha gente, quando um espírito sai de um coração, quando a pessoa fez uma lavagem, uma purificação, se arrependeu, se confessou, pediu perdão, e aí a sua alma está limpa, o seu coração está limpo, mas começa e expulsou os espíritos, os demônios lá, expulsaram, saíram todos, mas de repente o demônio pensa assim: poxa, eu estava tão bem naquele coração, eu estava tão bem naquela vida, eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá e vou tentar novamente. Eu quero ver se essa pessoa realmente está no propósito espiritual. E começou e volta, e quando volta, encontra, e aquela pessoa cedendo novamente. E aí ele não volta sozinho, volta com mais 7 espíritos, um pior do que o outro. Então, meus amados, minhas amadas, é o grande alerta que Jesus nos dá hoje nessa Santa Missa. A história de Noé, a grande pergunta: eu estou? Você está? Construindo a sua arca para que quando chegar a tempestade, o dilúvio, estejamos preparados? Cuidado para não sentir saudade do pecado, para não morrer espiritualmente e se afastar eternamente de Deus. Então essa é a grande mensagem que a leitura do Evangelho hoje nos faz. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Vamos rezar e pedir essa bênção nesta noite, pedindo essa graça, essa misericórdia de Deus. Senhor, aqui estamos todos nós, os teus filhos, nessa noite. É a missa da saúde, Senhor. Mas a principal cura, o principal pedido que nós fazemos nessa noite, Senhor, é a cura do nosso comportamento, da nossa mentalidade, Senhor. Todos nós estamos inseridos nesse universo contaminado de pecado. Todos nós cedemos ao pecado, Senhor. Todos nós sentimos atração pelo pecado. Isso vai tornando a nossa alma doente, Senhor. Todos nós precisamos dessa cura espiritual. Por isso que nessa noite, vai pedindo hoje a Jesus. Vai pedindo hoje, primeiramente peça a cura da tua alma. Peça a cura dos cânceres, chamados pecados, que estão invadindo a tua alma, a tua mentalidade. Quantos e quantos pecados,
quantas perdas de tempo estamos fazendo, deixando acontecer em nossas vidas, pela nossa falta de preparação da nossa arca espiritual. A nossa arca espiritual, a nossa fortaleza interior vai pedindo nessa noite essa cura, para abandonar o pecado, para renunciar ao pecado, para aproveitar o tempo que Deus nos dá, o tempo que ainda Deus nos permite viver, enquanto dá tempo, que o nosso processo de conversão, ele tem que acontecer aqui. Depois que a gente morre, não temos mais como interceder por nós mesmos, seremos imediatamente julgados, ou para o céu ou para o inferno. Então o tempo que nós temos, meus amados, minhas amadas, é esse tempo, e Jesus hoje nos alerta, cuidado, lembre-se da história de Abrão, de Ló, da mulher de Ló, lembre-se da história de Noé. Um certo momento a arca vai ser fechada, um certo momento da vida a arca vai ser fechada. Imagine-se você dentro da arca, salvo, limpo, feliz, exultante de alegria por se encontrar no céu, por aquilo que você fez, pelas renúncias, pelo sacrifício, pelo perdão que você pediu, pela vida de oração que você cultivou e elevou, pelo bem que você fez às pessoas, pela transformação interior na tua vida. Imagine-se hoje você sendo recompensado pela graça de Deus. Agora imagine-se a arca se fechando, o julgamento vindo, o dilúvio vindo, o desespero, e você do lado de fora. Imagine-se nesse momento você do lado de fora da arca chamada salvação, da arca chamada fé, da arca chamada céu, da arca chamada Jesus. Imagine-se você fora, o grito, o desespero que toma conta da tua vida, do teu coração. Então não deixe isso acontecer. Jesus, meus amados, Jesus já disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É um esforço, é um sacrifício, é uma vida de renúncia, é uma vida de oração, é uma vida de valores, de princípios. Esforçai-vos então por entrar por essa porta, e essa porta que é estreita tem nome, é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Nessa porta é só aqueles que seguem Jesus que entrarão por ela. Mas vai dizer Jesus também: espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ele entram. Por quê? Por nossas escolhas, porque nós negligenciamos os sinais do céu, porque nós retardamos o nosso processo de cura, porque nós retardamos o nosso processo de conversão, porque nós comungamos de qualquer jeito, porque faz anos e anos e anos que eu não me confesso, eu não peço perdão, e eu estou acumulando não somente os pecados veniais, mas eu estou acumulando na minha alma os pecados mortais, e quem morre num pecado mortal não tem salvação. Então, meus amados, não deixe esse desespero tomar conta, quando você está imaginando você fora dessa arca, as pessoas se salvando, indo para o céu e você ficando. Procure, enquanto dá tempo, melhorar a tua vida, a tua conduta, preparar a tua arca interior, a tua casa, a tua família, para você um dia ouvir a voz de Jesus que disse: vinde benditos do meu Pai, entre para o reino desde toda a eternidade preparado para você. Fique um pouquinho em silêncio, pedindo essa cura, avaliando a tua história, a tua vida, pedindo essa graça dessa conversão interior. Essa é a cura física. Talvez uma doença que não foi Deus que mandou, seja uma oportunidade que Deus está te dando, te mostrando, para você consertar a tua vida, arrumar a tua vida, o teu comportamento, a tua atitude, procurar Deus, intensificar a tua vida de oração, pedir perdão, se preparar intensamente para a Eucaristia. Quanto tempo faz que você se diz católico, mas não lê a palavra? A Bíblia está na tua casa, mas você não lê, você negligencia. Quanto tempo faz que você não se confessa? Para quê? Eu peço perdão diretamente para Deus. É assim que você pensa, é assim que é a mentalidade mundana. Mas você é capaz de revelar toda a tua história, a tua vida no Instagram, no Facebook e por aí vai. Mas pedir perdão para Deus, procurar um sacerdote, para se reconciliar com Deus, para se preparar para a Eucaristia, para receber a Eucaristia, que é o penhor da salvação, isso você não faz, porque talvez não tenha tempo,
vive reclamando, achando defeito em tudo, porque está por demais preso naquilo que o mundo oferece. E hoje Jesus nos oferece a oportunidade de transformar tudo isso, de buscá-lo, de fazer dele o Senhor de minha vida e de sua vida. Obrigado, Jesus, por nos fazer entender tudo isso nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.